Olá, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou falar um pouco para vocês sobre o sistema de numeração. Um sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras utilizados para representar os números. A história da humanidade nos mostra a existência de muitos sistemas de numeração, criados por vários povos. Mas, nesta aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre o sistema de numeração egípcio e o sistema de numeração babilônico. No sistema de numeração egípcio, os símbolos utilizados são esses. Para representar o 1, a haste vertical, o 10, osso de calcanhar, o 100, corda enrolada, 1000, flor de lótus, 10.000, dedo indicador, 100.000, ave, peixe ou girino, 1.000.000, homem ajoelhado com braços erguidos. Então, para esses números, existem esses símbolos. Mas e para os outros números? Como foi falado, o que é um sistema de numeração? É um conjunto de símbolos e de regras. Então, para esses números, a gente utiliza esses símbolos. E para os próximos, temos as regrinhas logo abaixo. Então, aqui, cada símbolo podia ser repetido no máximo 9 vezes. Então, para representar 2, 3 até o 9, por exemplo, eu posso usar a haste vertical. Por quê? Eu posso repetir até 9 vezes cada símbolo. Mas agora, para representar o 10, existe o símbolo osso de calcanhar. Jamais poderei colocar 10 haste vertical. A regrinha diz que eu só posso repetir no máximo 9 vezes. A outra regrinha: a cada 10 símbolos repetidos, faz a troca por outro, de um agrupamento superior. Então, aqui, eu vou representando. Então, eu repito até 9 vezes. Vamos no exemplo do 10. O osso de calcanhar. Então, eu vou repetindo. 10, 20, 30, 40, 50, até o 90. Quando eu vou colocar o 10º símbolo, eu não coloco. Eu já vou para o próximo, que é maior. Qual é o próximo? Corda enrolada, que representa 100. E assim sucessivamente. Mesma coisa no 100, é a corda enrolada. Se eu for representar 200, 2 cordas enroladas. 300, 3 cordas enroladas. Posso fazer isso até o 900. Se for representar 1000, vou para o próximo. Porque eu não posso colocar 10 símbolos de corda enrolada. Próxima regrinha. Adicionava-se os valores dos símbolos utilizados para encontrar o valor representado. Então, e para representar esses outros números? Por exemplo, 11, 12, 15, 25, é utilizada essa regrinha aqui, que a gente vai adicionar, a gente vai juntar os símbolos. Então, a gente vai utilizar esses mesmos símbolos, a gente vai adicionar. Então, vamos no exemplo aqui abaixo. A gente tem quantos ossos de calcanhar? 4. Então, cada osso de calcanhar vale 10. Então, 10, 20, 30, 40. Quantas hastes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem 4 ossos de calcanhar e 9 hastes. Se eu tenho 4 ossos de calcanhar, cada osso de calcanhar vale 10. Então, 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. E tenho 9 hastes. Então, 40 mais 9, que número é representado? 49. Próximo. Temos aqui 2 flores de lótus. Cada flor de lótus representa 1000. Então, se eu tenho 2 flores de lótus, 2000.
e o osso de calcanhar. Quantos ossos de calcanhar? 2. Cada osso de calcanhar vale 10. Então, 10 mais 10, 20. Vou juntar os dois. 2.000 mais 20, 2.020. Próximo exemplo. Temos uma corda enrolada. A corda enrolada vale 100. 2 ossos de calcanhar, cada osso vale 10. Então, 10 mais 10, 20. E quantas hastes? 7. Juntando tudo, a gente tem 100 mais 20 mais 7. Então, 127. E tem uma regrinha aqui embaixo agora que diz que a posição desses símbolos não altera. Então, aqui eu poderia escrever primeiro 9, depois o 40, não ia influenciar, porque eu posso somar 40 mais 9, 9 mais 40, vai dar 49. Mesma coisa nos outros. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um osso de calcanhar, 3 hastes, que é a mesma coisa de 3 hastes e osso de calcanhar. Tudo bem? Agora nós vamos seguir e vamos estudar o sistema de numeração babilônico. Aqui no sistema de numeração babilônico, os símbolos utilizados são o cravo e a asna. O cravo podia ser utilizado até 9 vezes, representando os números de 1 a 9. E a asna representava o número 10. Então, aqui embaixo nós temos uns exemplos. 1 cravo. 3 cravos. 5 cravos. 6 cravos. 9 cravos. 10, uma asna. Então, como eu já falei, ele tem símbolos, eles são representados por símbolos, mas tem as regrinhas para serem seguidas. Então, ó, a gente sabe aqui que não possui símbolo para representar o zero. Então, esse sistema não possui símbolo para representar o zero. Um espaço era usado entre os símbolos para diferenciar o tipo de agrupamento. O símbolo usado para representar o 1 era o mesmo do 60. A contagem era feita em agrupamentos de 10 e também de 60. Vamos ver o exemplo para a gente entender melhor. Eu tenho aqui quantas asnas? 3 asnas. Cada asna vale 10. Então, 10 mais 10, 20, mais 10, 30. E quantos cravos eu tenho? 6. Então, 30 mais 6, 36. O próximo exemplo, para representar o 61. Nós temos 2 cravos. Só que tem uma observação a fazer. Eles estão separados. Então, esse primeiro cravo, ele vale 60. Lembra que eu falei que o cravo, ele pode representar o 1 e ao mesmo tempo o 60? Ele pode representar o 1 e o 60. Então, aqui esse primeiro representa o 60. E o segundo, como está afastado, por quê? Olha uma regrinha ali. Um espaço era usado entre os símbolos para diferenciar o tipo de agrupamento. Então, como eles estão separados, um vale 60 e o outro vale 1. Então, 60 mais 1, 61. O outro exemplo. Nós temos um cravo, uma asna, e logo depois da asna, um outro cravo. Esse primeiro cravo vale 60. Nós temos somente uma asna, que vale 10. E esse outro cravo vale 1. Então, 60 mais 10, 70, mais 1, 71.